Podcast, pode crer. Ouve aí, pode crer. Hello, muchachos. Eu sou Denis Mafra, um homem de Jesus. Como que fala Jesus em mexicano? Eu não falo inglês, Não desculpa. hablo Eu tava com mexicano na Sorry. cabeça. Mexicano? É, Não é espanhol isso? Castelhano. mexicano fala... Castelhano. Que língua que fala do México? Castelhano? Certeza? Filho, eu assisti a RBD. Eu assisti Narcos. Então, Eu assistia Criança Diante do Trono porque eu era crente já. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Muito bom, muito bom. Está aqui conosco hoje eu, o Denis, a Ariadne, não, é a it's Ariadne. me, hello. Ela fala inglês, olha só. Meu Deus do céu. Trilingue. Ela fala bobeira, que isso é brincadeira. Bobeira, português e inglês. E... Que boa. Eu gostei. Foi bom, né? E o Guilherme Silva Paixão, que está aparecendo com sua segunda aparição no podcast. E aí, galera, tudo bem? A primeira aparição do Gui foi com crianças. Pra quem não se lembra, ele era o mais maduro da roda. Eu perguntei se tá tudo bem, como se alguém fosse responder, né? Mas eu espero que todos estejam bem. Responde nos comentários. Isso, por favor, não me deixa no vácuo. Não deixa o Gui no vácuo, que ele fica no vácuo. Bom, fica aí com o recado nosso e a gente já volta pra poder falar do assunto de hoje. É muito provável que você esteja se coçando para poder mandar uma mensagem para o pessoal do podcast. Bom, seus problemas acabaram. Envie uma mensagem agora para @jnjardins pelo Instagram ou pelo e-mail podecrer@gmail.com. Se você preferir, comente nossos vídeos no YouTube e mande sugestões, envie um abraço para um amigo, enfim, envie o que você quiser, aqui você é muito bem-vindo, certo? Um grande abraço e fica com Deus! Gui, você frequenta a igreja regularmente? Desconsidera que seu pai é o pastor da igreja. Você é um frequentador da igreja? Sim, e vou Você- porque eu gosto. Boa, não é porque seu pai é pastor. Não, Você já apanhou pro seu pai por ter que ir na igreja? não, já apanhei do meu pai, ponto. Mas por ter que ir à igreja, não. Porque você não queria e ficou fazendo birra? Não. Sempre foi um motivo de muita animação, assim, pra gente. Desde quando eu era criança, né? Porque sempre teve coisas voltadas pra crianças e tal. Mas até depois mesmo de adolescente e adulto, é sempre um motivo de muita alegria. Poder Quantos anos você tem? Eu tenho 16. Brincadeira. 22. 22 anos já é adulto? jovem, né? Jovem. Jovem. Uhum. Mas a coluna é de 67, hein? Boa. E você, dona Ariadne? Quantos anos você morou em Campinas? Eu morei em Campinas. Eu morei até meus 12 anos em Poços, aí eu fiquei 10 anos em Campinas e voltei pra Poços faz 1 ano e meio. 1 ano e meio. E lá em Poços, lá em Campinas, você morava com quem? Com a minha mãe. Sua mãe. E você ia na igreja porque sua mãe mandava você ir na igreja ou porque você gostava de ir na igreja? Quando eu era criança, era porque mandava. Hoje em dia eu Denúncia. Mas quando é criança, cara, se não tiver cultinho de jovens, realmente, Então, de crianças, É o fato, a igreja que eu ia não tinha. Não Então, tinha. cara... Pesado. É pesado. Era... Tem que separar direitinho. Tem. Eu acho que o reflexo da gente ir na igreja hoje é porque a gente passou bem por essas fases. Tipo assim, quando a gente é nenenzinho, a gente não tá nem aí real. Mas depois a gente vai no cultinho. E no cultinho, quando a gente é criança, a gente tem mais facilidade em ouvir e fazer atividades tipo, recorta Jesus, sabe? Não recorta Jesus, mas recorta a figura de Jesus, colore lá a Arca de Noé. A gente gosta de fazer essas coisas, brinca de massinha. E aí, a gente passou bem por essa fase, aí depois a gente vai pra adolescência, a gente continua frequentando a igreja, tem as atividades certas. Então, acho que a gente gostar de ir na igreja hoje é um reflexo disso tudo, certo? Sim. Somos membros no papel. Tá lá nosso nominho, Uhum. enfim. Por que será que é importante participarmos de uma comunidade? Bem, Você participou da... fala. pode falar. Você é um cara que participa da comunidade mesmo. Você... Eu sou um cara comunitário, né? Não, nada a ver. Mas assim, é muito importante porque as coisas se tornam mais fáceis quando você faz em conjunto. Então, não é porque é um fator que Deus vai te chamar mais ou menos por causa disso, mas também é um lugar onde você tem pessoas que têm a mesma crença, têm o mesmo alvo, né? Mesmo O objetivo. mesmo objetivo, isso. E em grupo tudo é mais fácil, né?
Fora também o fato de que nós somos um corpo, né? Então, é a mesma coisa que o dedinho falar assim, não, eu não vou mais participar do corpo, adeus. E o dedinho ficar parado no chão e o resto do corpo aí. Tipo, se cada parte ficar no lugar, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Tem alguma vez na sua vida que, muito além de uma oração sua ter feito efeito. Achei que eu tava falando errado. O fato de você ir na igreja e ter participação com os irmãos, sei lá, pedir oração, alguma coisa, influenciou na sua vida? A igreja em si influenciou na sua vida pra positivo? Ou não? Sim, não, várias vezes, porque, tipo... Calma. Muita coisa. Não, na verdade, tipo assim, já teve muitas vezes que eu tive problemas com família, problemas emocionais, todo mundo tem seus problemas. E aí você corre pra igreja, E, basicamente. assim, às vezes a gente nem quer vir pra igreja, a gente quer ficar lá quieto, Sofrendo. sofrendo sozinho. Mas aí eu me obrigo, eu venho, e aí eu peço ajuda. Tenho mais contato com um, com o outro, mas isso me ajuda bastante. Me ajuda a abrir a cabeça, a não ficar só sofrendo naquele negócio. Eu acho que existem vários níveis de maturidade ali. Não na fé, mas na vida. Que é, quando você é muito fechado, é difícil passar por certas coisas. E aí acho que você evolui de nível quando você começa a se abrir. Eu era muito fechado, eu sou um pouquinho fechado, mas eu sou um pouquinho aberto, entendeu? Tem aí um meio termo. E, por incrível que pareça, se abrir a ponto de que você se sinta confortável em se abrir, claro. Não expor tudo se você não achar necessário, enfim. Mas contar com alguém é muito legal. Mas, voltando um pouco agora numa questão conceitual aí. Não conceitual, mas um embasamento pra gente poder vir à igreja. Porque, pensa assim, se não fosse Jesus ter tocado no assunto de Bíblia e todos os outros exemplos que tem de corpo na Bíblia, não faria sentido a gente estar aqui na igreja, certo? Então, queria falar disso, das vezes que Jesus instituiu a igreja. Por que é importante vir na igreja? Segundo a Bíblia, basicamente. Então, para a gente poder fazer isso, abram, por favor, suas Bíblias. Em 2 Coríntios 11, versículo 2. Diga. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Fica bem claro que a igreja é basicamente a noiva de Deus. Sim, total. E não tem como temer a noiva, né? Não tem minha noiva, né? Tipo, só a cabeça da noiva. Vamos, né? O que Deus espera da gente, que nós sejamos como um corpo mesmo. E, inclusive, a gente estava até comentando sobre isso, né? E eu acredito que o homem, quando ele vive sozinho, ele não consegue lidar com a diferença dos outros. Então, a igreja ajuda a gente a desenvolver também essa parte, o mandamento de Jesus, que é amar o próximo também, a lidar com essas diferenças. Porque às vezes é muito fácil falar assim, eu vou ficar na minha casa assistir o culto. É muito tranquilo. Sabe, eu não tenho que lidar com as pessoas, eu não tenho que lidar com as diferenças, mas pelo contrário, em contrapartida, você também não tem troca de experiência, você não tem troca de sentimento, e o ser humano é um ser que ele é Ele precisa de do compartilhar e receber. Isso, enfim. de uma conexão afetiva, assim, né? Ele não é um ser que é pra viver sozinho. Basicamente, eu acho que vale se questionar. Você faz parte da noiva ou você não faz parte da noiva? A noiva é literalmente a igreja. E quando se trata de igreja, não é a placa. Mas indo um pouquinho mais a fundo, se trata de igreja o quê? Você olhar pro irmãozinho do lado, não é com a cara dele, e amá-lo, basicamente. É verdade. E ajudar. Você vê o irmão querendo ir pra igreja, mas ele mora muito longe, você quer ele perto, ou muitas vezes nem muito, mas ofereceu uma carona. Enfim, é esse o sentido verdadeiro de igreja. Passou disso, é religião. Uhum. Nossa, agora, hein? E aquele negócio de reconhecer o valor também do outro, né? Exatamente. Porque se uma parte, mesmo que pequena, se machuque, o corpo inteiro sente. O corpo inteiro então, sente. a dor sangra, né? Então, essa parte também de união mesmo, acho que é uma analogia muito interessante, sim, com o corpo. E basicamente não é uma regra que você tem que entrar numa igreja que tem um CNPJ ou que tem um nome. A igreja é quando você se sentir que você está doando um pouco de você e está recebendo, beleza. O igreja pode ser checada aí na listinha de
itens para a salvação. Uhum. Ariadne, compartilhe conosco sua sabedoria bíblica. Então, tem um versículo aqui que eu separei, que está lá em Atos, capítulo 7, versículo 48, que fala assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, é basicamente o que a gente falou. Tipo, não é a igreja física Física que em faz si. sentido. A igreja física é bom porque é um lugar para reunir, ter a comunhão. E a própria Bíblia diz que Deus ordena a bênção na comunhão. É uma delícia a igreja física. Confesso. Amo. É bom. Não, Obrigado. é legal. É legal A pra gente caramba. gosta, né? De se encontrar e de fazer várias coisas juntos. E comer, de vez em quando. Comer. Até quando dá pra gente comer, a gente come. Se eu Come pudesse, eu sem- morava na igreja, cara. Mas Sério? como não pode, mora em cima. Ah, é verdade, eu moro em cima. Não, mas eu acho legal também. Eu queria fazer mais coisas na igreja. Eu queria ter mais tempo. É, legal. Eu busco. Então, e tem outro que aí já fala na questão de... Foi o que a gente falou, de não estar sozinho, né? Que é Eclesiastes, eu acho que muita gente conhece, 4, do 9 ao 12, que fala Boa. assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Uau. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Que fala, tipo, 3 dobras, no caso, é as pessoas e Deus, né? 3. Justo. E, tipo, sozinho, cara, é aquela frase muito Clichêzona. clichêzona que todo mundo fala, né? Sozinho você vai mais rápido, junto a gente vai mais longe, né? Sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais perto. Eu fiquei faz com isso na sentido. cabeça, mas não. Não, mas É faz uma pena. certo. Essa daí faz sentido. Mas faz sentido, tipo, a igreja é a comunidade. Aham. Sozinho não rola. Não tem Não. como o corpo ser só a mão ou só Gente, o pelo pé. amor, quem tem WhatsApp só com o seu contato? Ninguém. Nossa, Gui, que belo exemplo, cara. Pelo amor, gente. Eu até esqueci o que eu ia falar. Quem faz um Facebook só pra se ter, né? Não é assim que funciona. Até o pessoal do mundo sabe que não pode ficar sozinho e tem crente aí que quer inventar moda. Nossa, É isso, pode acabar o programa aqui por aqui. mim. Valeu, gente. Tchau. Brincadeira. Cara, eu esqueci o que eu ia falar. E assim, por mais que a gente tenta explicar sobre a igreja, a gente sabe que tem lá todo o embasamento bíblico, que a gente tem que estar no corpo, porque a gente tem que... Aqui é como se fosse um estágio. E quando Jesus voltar depois, vai ser um emprego real. Você vai ser efetivado. Inclusive, tô procurando. Então, inclusive, quem tiver ouvindo... Galera, empresários de toda a região. Ariadne está aqui com um currículo bem bacana, bem interessante. É só mandar uma mensagem pro podcast. Chama no podcast. Ligue para ela. Qual que é o seu número? Que brincadeira. Isabela vai matar nós. Está na descrição. Está na descrição o número da Ariadne. Mas enfim, olha só que não é tão filosófico quanto o Gui, mas é igual ao vento. Como você explica o vento? Não tem como você explicar o vento. O vento, você sente o vento, ele venta e boa. Agora, a experiência de você vir na igreja e se abrir a primeira vez e conversar a primeira vez e sentir essa força conjunta te ajudando em alguma coisa. E quando eu falo ajudar, não é ir lá, tipo assim, na sua casa te ajudar. Por oração que seja muito forte. Uhum. Aí você vai falar, nossa, a igreja faz sentido. Aí você vai começar a ver. Então, fica aí com esses ensinamentos. Igreja é como se fosse um WhatsApp que você tem só com seu número, né? Que igreja você não consegue explicar, você apenas sente e deu um primeiro passo. Certo, dona Ariadne? Certo. Tá no caminho certo? Tá Certo. tudo bem? Então, beleza. E tem um personagem da Bíblia que eu tava vendo um pouco, e eu acho que ele inventou uma profissão há muitos anos atrás. Paulo. Ele é consultor de igreja. Porque se você pega lá a Igreja Tessalônica, Coríntios, entre outros livros, ele prestou uma consultoria divina ali pra igreja, certo? E é muito legal uma abordagem... Por que é importante ler esses livros? Porque a gente vai vendo que por mais que os anos se passaram, os problemas da igreja não mudaram, basicamente. A única coisa que mudou é que agora tem data show. Oh. Justo. E... Então, se você quer entender um pouco mais da igreja, e se você quiser até saber o que fazer com problemas futuros, eu recomendo que você leia esses livros, que são... Alguém lembra comigo aqui? Tessalonicenses, Coríntios, Atos. Atos... Paulo? Ah, não. cartas. Atos não é Romanos, carta, não. Atos, não. Gálatas, Timóteo. Peraí, gente. Meu pai me mata se eu falar Atos. Peraí. Volta. Atos foi ele que Vai. escreveu, não. Vamos lá.
Me ajudem, as cartas de Paulo às igrejas. Coríntios, Romanos, Tessalonicenses, Colossenses, Gálatas. Filipenses. 2 Timóteo, E tem muita... Filipenses, tem- Tito, Filemão. Não, Tito não. Filemão não, Filemão é Hebreus, carta. Não, Tiago, brincadeira, né? Não. Pedro, É carta, mas João, não É carta. João. não é de Paulo. Nossa, foi ruim. Filamion. Ah, gente, Desculpa. eu não sei algo pra isso. Vamos fechar. Tô falando todas as cartas que tinha. Mas enfim, se você quer ver os problemas da igreja, é só você ir nesses livros. Por exemplo, Paulo fala que as pessoas não se aprofundavam, basicamente, na igreja, que eram religiosos e iam à igreja somente por ir à igreja sem entender o sentido. Então, no fundo, tá uma questão de entender o sentido da igreja. Se um dia não tiver culto no templo, culto no templo, culto no templo, não tem problema, você pode fazer um culto na sua casa. Você tem que carregar essa essência com você, certo? Uhum. Beleza? Ok. A igreja é uma escola, né? Você A igreja é vem uma aqui escola. pra crescer, pra aprender, pra desenvolver. E assim, é um ambiente, assim, agora falando em termos físicos e espirituais, né? Os dois sentidos, assim, é um ambiente, assim, que é diferente do mundo, né? Se você for numa lanchonete, que não é pecado você ir numa lanchonete, você Não tem comer problema, uma pizza. você pode ir numa Deus. Mas, lanchonete. cara, aqui na igreja é tão diferente, sabe? Aqui você... Isso é verdade. Entendeu? Sabe? O ambiente, as pessoas, você não vai ser julgado, você não vai ser discriminado porque você porque seu pecado é maior, menor. Você sabe que ali tá todo mundo ali pelo mesmo motivo, sabe? Então é um ambiente que dá um alívio, assim, sabe? Só assim, ufa, aqui eu tô seguro. Aqui, justo. E é uma coisa que pode ser levada também para sua vida profissional. Porque na igreja você consegue... Como fala quando você tem sensibilidade, empatia? Você libera toda a sua empatia na igreja. E eu não sei onde que eu vi, mas eu vi que 87% dos fatores responsáveis, não pelo sucesso, mas por uma pessoa se manter numa empresa ou crescer, enfim, é a questão da comunicação e da empatia. Certo? Porque é a história do vento. Enfim, se você consegue se comunicar, você consegue saber o problema do outro, você vai se encaixar em um ministério de louvor, dentro do louvor vai ter problema, fora da igreja vai ter problema, fora do ministério do louvor vai ter problema, vai ter muitos problemas, mas o gostoso é resolver esses problemas. É você ter um grau de maturidade, de amizade com todo mundo. É interessante. Vamos falar uma coisa importante agora, que até veio aqui, sobre o ministério. Existem pessoas que estão desencaixadas na igreja. Certo? Por mais que não desencaixadas, mas no sentido de nunca terem se encaixado em nada. Não ter se encontrado ainda. Gui, você é um cara que canta. E tem... Você canta, você sabe cantar. Sim. Dá uma teve seu palhinha, tempo. vai. Dá uma palhinha pra Dá uma gente. palhinha, vai. O que vocês querem? Atire pão no gato. Que música? Não, gente, não desculpa não, pelo amor, ao vivo aqui Pega o violão lá. sem edição. Mas, beleza. O que Não, você gente, queria mas dizer a pra uma palhinha pessoa fica que nunca legal. se encontrou na igreja, nunca conseguiu entrar no ministério? Eu acho que o pessoal do podcast vai ficar esperando a palhinha. Vai ficar esperando. Vocês estão esperando a palhinha, né? Olha, o que eu diria pra essa pessoa, primeiramente, ela teria que tentar. Porque óbvio que existem muitas pessoas que nascem já com a sede, né? De, nossa, eu sei cantar desde pequeno e vou cantar. É o que eu quero pra minha vida. Comigo, não foi assim. Comigo... Foi maior tenso pra você começar a cantar. Nossa, foi uma luta e Até tal. porque esse convite desse podcast foi em 2018, né? Que a gente chamou. Exatamente. Então, assim, muita coisa assim que eu aprendi com o tempo, desenvolvi, foi porque eu fui tentando. Fui tentando. E assim, às vezes Deus dá uma empurradinha, né? Tal. Mamãe e papai também dá outra empurradinha. Mas são coisas que são essenciais, sabe? Você ter iniciativa também. Porque você ficar sentado e esperar que vai vir um envelope na sua mão e falar assim, olha, você vai ser o cara do, sei lá, Você será vai o trocar a lâmpada. tesoureiro. Não sei. Exatamente. Não vai acontecer isso. Você tem que ir lá, ver o que faz, talvez se você tem prazer em fazer aquilo. Seja na parte musical, na parte de cuidar de pessoas, de crianças e, enfim, cuidar de outras pessoas, né, liderança. Mas é uma coisa assim que você tem que tomar o primeiro passo. Tomar o primeiro passo. E não tem problema dar errado. Não. Eu toquei no louvor
Hoje eu não faço mais louvor. Obrigado, e... Deus, brincadeira. Pode Mas cortar isso, tá? a gente tem aqui o podcast. Pode dar um exemplo. Pode ser um exemplo. Sim. É verdade. É um, né? E você E- toca nos jovens, né? Eu toco nos jovens, mas daquele jeito. Ah, mas é super legal. É legal. Enfim. E Ariadna, qual é o seu ministério hoje na igreja? O que Na que ig- você acha que você mais ajuda? Porque, ó, vou dar um exemplo da Ariadna. Porque, ó, ela não faz parte do ministério do louvor. Não. Ela não faz parte E do canta, ministério... viu? Essa garota é um talento. Eu canto. Vamos aplaudir! Fernanda Brum da Ó, Gil, Nazaré. senta lá, já a gente te chama. sorry. Ó, ela não faz parte... Vamos supor, a gente pega uma igreja. Quais são os principais, entre aspas, ministérios da igreja? Louvor, a parte administrativa da igreja, ou você prega, As criancinhas. ou você faz parte do ministério infantil, certo? Tem algum ministério que são os estrelinhas, assim? Assim, só corrigindo o termo, os que estão mais em evidência, Mais né? evidência, boa. É. Obrigado. Porque tem ministério como o de intercessão. Não, então, calma. Ah, tá, desculpa. A gente vai entrar nesse ponto. A Ariadna, ela não se encaixa nesses ministérios mais em evidência. Não é que ela não se encaixa, ela nunca tentou. Porque, né, se ela canta, ela tem que tentar o ministério do louvor. Eu já fui do louvor há muito tempo. Tá vendo? A gente Viu? tá escondendo coisa aqui. Faz contrato e tudo. Mas Líderes é de um- louvores da igreja do Nazaré no Poço de Caldas Jardins. A Ariadna faz controle. Não. Alerta, é o- alerta de spoiler. não Vamos é dar o uma meu- palhinha, vocês dois não aí. é o meu... 3, Entendi. 4. Então, Ariadna, você não se encaixa, certo? Certo. Então, eu acho que 90% da igreja às vezes se encaixa com você, né, nessa questão. Qual o seu ministério? Eu gosto bastante de ajudar. Tipo, seja no que for. Se precisar, vamos limpar a igreja, vamos montar um negócio, vamos fazer alguma coisa com as crianças. É ajudar, tipo, coisas às vezes pequenas, grandes, mas tipo, mais por trás dos panos, assim, coisa que ninguém vê. Nos bastidores. Eu gosto dos bastidores. Fazer miojo, Amo. O uma delícia. miojo aparece pronto, ela não precisa aparecer pra fazer o miojo. Mas, então é isso. A gente tem exemplos aqui. Tipo, eu fiz parte do ministério durante muito tempo, acho que foi 6 anos, ou 6 e meio, mais ou menos. Que eu toquei no louvor. Aí eu saí porque eu não sou músico, eu gosto de música diferente. E aí eu tô ajudando também no Ministério de Jovens. Tem o Gui, que tem o seu ministério. E tem a Ariadna, que tem o seu ministério. Mas não são dos que estão em evidência na igreja. E faz muita diferença. Se a gente pegar um evento aqui da igreja que não teve a Ariadna, com certeza poderia ter sido melhor se tivesse com a Ariadna. Tenho certeza disso. A Ariadna, ela ajuda em visita, pra quem não sabe. Ela, se você conversa com ela, ela vai conversar porque ela tem conselhos bíblicos, ela entende muito de Bíblia. E ela gosta de missões. Dá carona. Da carona. A Ariadna é uma pessoa... Só falta o carro, mas Dirijo muito ela bem, pega o carro dos gente. outros e dá Desculpa, carona. mas eu dirijo muito bem. Eu amo dar carona, mas eu não tenho mais Sim. carro. Mas enfim, tudo isso partindo do ponto que se você faz alguma coisa da igreja, é pra Deus. Se você faz alguma coisa pro seu irmão, é pra Deus. Se você faz alguma coisa, qualquer coisa, é pra Deus. Certo? Diga Sim. aqui. E tem o negócio de estar preparado também, né? Porque tem muita gente que fala Conte assim, mais sobre eu não isso." vou fazer nada por enquanto porque eu não tô preparado. Nossa, Gui, E muito fica bom. lá esperando novamente o envelope cair do céu e falar, olha, agora tá preparado. Você passou pra próxima fase! Sabe? Não vai acontecer isso, tá, galera? Não vai passar pra próxima fase. Ninguém que tá... Eu posso falar, né? Porque eu já participei, mas o pessoal do louvor, ninguém lá é mais santo que ninguém, sabe? Nossa, eu só vou subir no altar porque essa semana eu não pequei. Não é assim que acontece. É todo mundo... Até porque senão fica todo mundo fora Sem do fazer altar. nada. Exatamente. Serão senão- os anjos aqui que vão descer, É. tem que pregar, tem que fazer... enfim. Porque tem muito essa ideia, né? Tipo, nossa, a pessoa tá lá na frente, ela tá guiando o negócio, então é porque ela tá super bem Super bem aqui, ó. preparada, Ela tá só equipada esperando e tal. ser né? arrebatada. E a gente sabe que não é assim e que, na verdade, Deus vai preparando a gente no caminho, né? Exatamente. Ô Gui, só desse negócio que você falou, uma vez eu escutei uma frase que falaram pra mim, especificamente, que eu também tinha esse negócio de tem que estar preparado, tem que estar preparado. Lógico que, por exemplo, você não vai fazer um negócio de qualquer jeito. Justo. Não, eu não faço nem ideia do que seja, eu vou lá e fazer de qualquer jeito. Você tem que se preparar. Mas aí, um pastor meu chegou pra mim e falou assim, ó, você não tem que estar preparada, você tem que estar disposta. E aí você Nossa, vai boa. se preparando aos poucos. Então Exatamente. você tem que se dispor a fazer algo. Aí depois você vai aprendendo com aquilo. É lógico que você não vai fazer de qualquer jeito, mas, cara, ninguém vai ficar preparado. Não, cara, é simples. Você não entra na faculdade de engenharia sendo engenheiro.
Você entra na Exatamente. faculdade sendo simplesmente um formando do ensino médio que não sabe nada. Mas você se dispôs a estar ali. Ah, tá ali. Você vai pagar, você vai pagar o preço, literalmente. E tem outro ministério na igreja também, que se você se interessa, você pode conversar com a gente, que é o Ministério de Marketing. Que é o ministério que faz vídeos, que faz coisas pro Instagram, que faz a identidade visual da igreja. Você pode mandar um e-mail Você pode mandar um direct lá no @jndjardins. O e-mail para podecrer@gmail.com. Ou conversar com alguém da igreja que você conheça. Comigo, Vem na igreja domingo com a 7 Natália. horas, aí você já fala. Exatamente. Mas tem esse ministério aí que tá com vagas abertas. Fechou? Alguém tem alguma coisa pra acrescentar? O que tem que ter? Saber mexer no PowerPoint? Então, a gente está disposto a ensinar a mexer nos programas. Muito bom, muito legal. Muito bom. Na igreja tem um computador bom, Que legal, muito bom. que dá pra fazer. Então, venham. Fechou? E você aí pequenininho. Então, Fechou? aproveita essa vaga aí. É remunerada ou não? Não. Então, viu? Mais ainda, vai ser mais abençoado. Glória a Deus. Porque ninguém nos dete. Fechou, gente? Fechou. Fechou. Então, Fechou? fiquem ligados. Ih, cachorro. Pior que Deixa ninguém- eu desligar os microfones aqui. Vou Até deixar o próximo. recado, Isa. Senti muito sua falta, cara, porque você proíbe a gente falar bobeira, entendeu? E aqui a gente foi falando. Hoje é e um ninguém segurou, podcast e muito o podcast vida louca. virou o que virou. Hoje é Virou, sem virou. filtro, galera. Sem a... Sem a Isabela Filtro, Como chama? É o... corta. Não. Sem censura. Beleza? Então, fiquem com Deus e um grande abraço. Falou, é nóis. Tchau.